perto. Vem com tua Shekinah, Senhor, sobre esta casa. Vem com tua glória sobre esta casa, Senhor. Vem com o peso da tua Shekinah sobre esta casa. Sim, Jesus. Exaltamos a tua santidade. Você pode declarar palavras que exaltem o nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Jesus. Exaltamos o teu nome, Jesus. O único nome, Jesus Cristo. Exaltamos, sim, Senhor. Que caiam por terra, Senhor, todos os falsos ídolos. Que caia por terra, Senhor, toda a idolatria a homens, toda a idolatria a placas. Que caia por terra, Senhor, toda a idolatria que desvia a adoração genuína ao Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, vem com o peso da tua glória sobre esta casa nessa noite. Vem com o peso, Senhor, da tua glória. Nos ensina, Espírito Santo, a honrarmos a tua presença. Nos ensina a partir de hoje mais do que nunca, Senhor, a honrarmos a tua casa, a honrarmos a tua presença, a honrarmos o momento da adoração, a honrarmos o momento da palavra, a honrarmos o momento da junção dos santos. Nos ensina, Espírito Santo, resgata dentro de nós, Senhor, a adoração, a honra genuína ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ensina a honrar a tudo aquilo que o Senhor instituiu como autoridade. Nos ensina a orar, a honrar cada ambiente, Senhor. Cada ambiente que nós sejamos inseridos, nos ensina a honrar. Nos ensina, Espírito Santo. Essa é a minha oração nessa noite, Senhor. Que durante a ministração de cada palavra, em cada quinta-feira, Senhor, nos quebra, Senhor, nos quebra. A começar por mim, quebra, Senhor. Se for preciso quebrar tudo, quebra tudo, Senhor. Mas nos torna homens e mulheres que honram a tua presença, não apenas de lábios, mas de uma vida, de um posicionamento, mesmo que isso nos custe tudo, Senhor. Mesmo que isso nos custe nossa reputação, mesmo que isso nos custe nossa posição, mesmo que isso nos custe, Senhor, aquilo que nós temos por importante em nossas vidas, mas nos coloca, Senhor, em um lugar onde nós não venhamos aceitar nada menos do que honrarmos o teu nome na plenitude de quem tu és. Em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, eu peço nessa noite, neste lugar, um temor, Senhor, um temor pela tua palavra. Que nós não precisamos mais ensinar, Senhor, nem comentar. Vai ser talvez a única vez que eu vou mencionar isso, Senhor, neste lugar, durante essas quintas-feiras. Mas que nós não venhamos a precisar mais ensinar, Senhor, que estar no celular é desonra. Senhor, nós não queremos mais ensinar isso, Senhor, do que estar distraído, desatento, é desonra. Não precisamos mais falar, Senhor, que o Senhor é Pai, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é autoridade.
Senhor, nos ensina a nos portarmos, Senhor, como homens e mulheres que respeitam o ambiente, a autoridade e a unção da casa. Nos ensina, Senhor, a não conversarmos durante o culto. Nos ensina, Senhor, a respeitarmos a Tua presença. Nos ensina, Senhor, mais do que anotar o que está sendo pregado, é ouvirmos a revelação da Tua palavra. Vem, Espírito Santo. Vem sobre esta casa, Espírito Santo. Chora, caramba, chora. Eu não sei se você se apercebeu, mas foi só nós colocarmos o título de honra. Já é outra quinta-feira, irmão. Eu achei que eu estava no domingo. É só a gente falar sobre honra, é só a gente mencionar sobre honra. Se nós mencionando sobre honra, já acontece o que aconteceu, imagina se nós verdadeiramente honrarmos. O que o Senhor não vai fazer entre nós e em nosso meio. Aleluia. O que o Senhor não vai fazer através da sua vida. Aleluia. 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 Eu quero a sua atenção nessa noite. Quero que você entenda e comece a entender que nós estamos aqui nessa noite por causa de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você esqueça a minha face nessa noite. Eu quero que você entenda que a palavra que está sendo liberada aqui nessa noite é o próprio Espírito, é o Senhor quem está revelando, não é o Jean. Eu quero que no final desse culto você entenda que toda honra, toda glória e todo louvor, eles vão para Jesus Cristo, porque Ele em nós é tudo. Nós sem Ele não somos nada. Nós vivemos em um tempo em que a honra é algo quase que extinto. Mas o conceito honra ainda tem poder de comover as pessoas. Nós vemos filmes onde a honra ela é demonstrada, que nos levam às lágrimas. Nós choramos com filmes que falam sobre honra, que nos mostram a respeito da honra. Ao vermos a coragem, o sacrifício de homens e mulheres, fazem pelo próximo ou fazem por um propósito, nós nos comovemos e nós choramos com filmes. Talvez, se você se lembrar de um filme que você olhou, que falava de honra, que mostrava a respeito de honra, e esse filme impactou a sua vida, porque nós nos comovemos com a honra. Quando se fala sobre honra, quando se vê a honra, quando você vê alguém praticando a honra, isso mexe com a gente, mexe conosco dentro. Nós não temos problema com o conceito honra, pelo contrário, aplaudimos tal ato, mas a pergunta a ser feita a nós, a partir de nós nessa noite é: onde está a honra em nossa vida? Aonde está a honra na sua vida? O que você honra? De fato e de verdade. O que você para tudo que está fazendo, o que literalmente muda a sua vida, o que verdadeiramente tem a primazia na sua vida, o que verdadeiramente é o número 1 na sua vida, o que tem honra na sua vida? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Onde está a honra na nossa vida? Você pode ver o quão algo é valioso para Deus e o quão algo é vital para a nossa vida, pelo fato de como o diabo investe para destruir.
Então você quer saber como algo é importante para o coração de Deus, você vê o quanto o diabo investe para destruir. Nós temos visto o quanto o diabo tem investido nas famílias. Eu ouvi, durante esse período que nós estávamos com a minha sogra, tive uma conversa com um casal, com uma pessoa, e a pessoa me disse o seguinte: família é uma instituição falida. E a pessoa conhece Jesus Cristo. E aí eu disse: olha, não sei com quem você está andando, mas a família não é uma instituição falida. Mas de 10 que você conhece, 7 estão com problema no casamento, sérios, pensando em se divorciar. Eu disse: olha, você crê nessa verdade, eu não creio. Para mim, a família ainda é um projeto de Deus e Deus não faz nada para falir. Então você vê como algo é importante para o coração de Deus quando o diabo se lança. Como os adolescentes, os jovens são importantes para o Senhor e quanto Ele tem investido nos adolescentes, nos jovens. Quanto à pureza sexual em nossos jovens e adolescentes, ela é importante. Então nós vemos o quanto isso é bombardeado neles para que isso seja ceifado do projeto que Deus tem para a vida dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. E a honra, ela está junto dentro desses ataques que Satanás tem feito em todos os parâmetros, em todas as áreas da vida do ser humano. E talvez quando a gente colocou esse tema honra, talvez a primeira coisa que veio na sua mente eles vão falar de honrar pastor. Eles vão falar que nós vamos ter que honrar agora mais os pastores da casa. Eu quero dizer para você, talvez a gente fale, mas o foco não é esse. Porque a desonra ou a falta da honra, ela não se dá primordialmente entre nós. Porque aquilo que está destruído, a honra que está destruída entre nós e na sociedade se deve à desonra para com Deus. Porque quando a honra para com Deus, quando a honra na vertical, a honra na horizontal, ela se torna natural e se torna prioridade na sua vida. Estamos juntos, irmãos? Se você quer anotar, por favor, vai anotando, a gente vai ler os textos, eu não vou me ater muito nos textos. Nós vamos, nestas quintas-feiras, embarcar em uma série que nos levará para mais perto do coração de Deus. E o autor de tudo que é digno de honra, Deus é o autor de tudo aquilo que é digno de honra nessa terra. Nós vamos caminhar junto, nós vamos entender que Deus, Ele é o autor de tudo aquilo que é digno de honra nessa terra. E eu oro ao Senhor para que você inicie junto e permaneça firme nas quintas-feiras. Que você não perca nenhuma quinta-feira, para que essas verdades elas afetem a sua vida de uma forma tão profunda e tão poderosa, que honrar não será mais esforço para você, será algo natural, será a essência da sua vida. Aleluia! O que vamos receber nessas quintas-feiras é algo que muitos só entenderam no final de suas vidas. Por isso o apóstolo João, ele escreveu em 2 João capítulo 8, você vai ver algo que o apóstolo João, ele escreve, ele diz assim, acautelai-vos, ele diz, olha, tenham prudência, tenham calma, para que não percais o que temos realizado com esforço, mas para que recebais o pleno galardão, ou seja, para que recebais a plena recompensa. Ora, se João está nos dizendo que nós devemos ser prudentes, para recebermos a plena recompensa ou pleno galardão, se subentende que você pode receber galardão pela metade, ou você pode não receber o galardão, porque o galardão são as recompensas daquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus. Por isso que tudo aquilo que você faz no reino de Deus não é em vão. Você já ouviu talvez várias vezes dizendo, Deus não fica devendo nada a ninguém, e Ele não vai ficar devendo nada a ninguém. Por quê? Porque tudo aquilo que você faz em prol do reino, está sendo gerado um galardão no reino dos céus para você.
E isso um dia vai se manifestar sobre as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, tenham prudência, andem em honra, não comecem bem e se tornem tão familiares com a palavra de Deus, com a presença de Deus, que vocês desonrem aquilo que vocês começaram tão bem. Para quê? Para que vocês tenham o galardão completo, para que vocês não venham esfriando no meio do caminho, para que vocês não venham se habituando com a glória, com a presença, para que vocês não venham se habituando e achando, nossa, é natural. Não, cada ambiente que nós somos inseridos, a glória do Senhor, ela precisa ter a honra devida dentro de nós. Nós não podemos nos acostumar e achar que é algo natural e tratar Deus como um amigo nosso simplesmente. Às vezes nós passamos do limite e achamos que estamos falando com Deus como se estivéssemos falando com uma criança ou com um amigo que você vê de vez em quando. Nós precisamos entender que há um nível, há uma reverência, há um temor para nós chegarmos na presença do Senhor. O véu ele foi rasgado, amém? Mas o lugar continua santo. E é isso que nós estamos perdendo nesses dias. Nós achamos que porque o véu foi rasgado, eu posso entrar de qualquer forma. Não, irmão, se você entrar de qualquer forma, você será fulminado pela glória do Senhor. A mesma glória que promove é a mesma glória que vai matar. O apóstolo João, ele estava perto dos 100 anos quando escreveu isso. Ou seja, perto da sua morte, porque segundo os estudos, João ele viveu no máximo até 100 anos. E ele está nos dizendo aqui, ó, viva com cautela para que não percam o pleno galardão, ou seja, a plena recompensa daquilo que Deus tem para a sua vida. Então o que eu quero iniciar é dizendo, vamos andar com prudência, porque você talvez já tenha recebido muito de Deus, amém? Mas Deus tem muito mais para te dar. Talvez você tenha recebido muito de Deus, muitas coisas boas tenham acontecido na sua vida, muitos milagres, muitas curas, muitas libertações, muita presença, muito mover do Senhor, mas deixa eu te dizer, ainda tem mais, tem muito mais, aleluia. Mas o Senhor, Ele está nos chamando para um lugar de honra. Honra. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Nós vamos ler só a parte final hoje. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Na NVI diz, aos que me honram, honrarei, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Na versão a mensagem diz assim, eu honro os que me honram, e aqueles que me desprezam serão desprezados. Aqui o Senhor, ele não está apenas dizendo, essa aqui não é apenas uma frase forte, é uma lei espiritual em funcionamento sobre a nossa vida. O Senhor, ele está ensinando algo nesse texto, que a honra vai atrair honra para a sua vida. Tudo aquilo que você honra, você vai atrair esta mesma honra sobre a sua vida. Tudo aquilo que você desonra, você vai atrair também desonra para a sua vida. Deus não está aqui reagindo emocionalmente. Deus está revelando como o reino funciona. E o reino funciona a partir da honra. O maior exemplo que nós temos de honra é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi um homem de honra. Jesus Cristo, ele não desrespeitou nenhuma autoridade. Em todos os momentos que ele foi colocado diante de uma autoridade, ele sempre respeitou a autoridade, mesmo sendo Deus. Ele está dizendo, eu respondo à forma como você se posiciona. Quando Deus está dizendo, aqueles que me honrarem, eu honrarei. Aqueles que me desprezarem, serão desprezados. Deus, ele está dizendo assim, eu respondo à forma como você se posiciona. Ou seja, Jesus Cristo na cruz, ele fez tudo por mim e por você, amém? Jesus, ao ser crucificado, em seus últimos momentos, ele diz assim, está
consumado, ou seja, está tudo pronto. Então, toda oração que nós fazemos hoje, Deus ele só responde, porque está tudo pronto. Então, Deus ele está respondendo ao meu e ao seu posicionamento. Então, por isso que tu vê algumas coisas acontecendo tão rápido na vida de alguns, e algumas coisas demorando tanto na vida de outros, porque Deus responde, não somente as tuas orações, Deus responde também ao teu posicionamento através das tuas orações. Então, a posição que você está, Deus está respondendo a ela. No texto original, honra carrega a ideia de peso. No texto que nós estamos lendo, antes de entendermos o princípio da honra, nós precisamos entender o significado desta palavra honra aqui na Bíblia. No Antigo Testamento, a palavra hebraica mais usada para honra é kabod. Nós falamos aqui na casa várias vezes. E ela significa peso, significa glória, valor, importância, dignidade. Na cultura hebraica, aquilo que tinha peso era considerado precioso. Por isso que a glória, então, é usada essa palavra kabod, porque a glória do Senhor vem com peso de glória. Quando a glória do Senhor vem, ninguém consegue ficar em pé, por causa do peso da glória do Senhor que vem sobre o ambiente. Por isso, honrar a Deus significa dar peso real a Ele na nossa vida. Qual é o peso real que Deus tem na sua vida? Essas são algumas perguntas que nós precisamos responder a nós mesmos. Qual é o peso de fato que Deus tem na sua vida? Quem Ele é para você? Não é apenas dizer que Deus é importante, mas é viver como se Ele fosse fundamental, indispensável. Deus é indispensável na nossa vida, porque Ele é a nossa vida. E é interessante que essa mesma palavra também é usada para falar da glória de Deus, da Shekinah de Deus, porque a glória é o peso da sua presença. Então, quando você honra, há um peso sobre o ambiente de glória. Quando você desonra, há um peso sobre o ambiente de sonolência. Então, quando você entende, irmão, porque quem define, nós conversamos esses dias, quem define muitas vezes como o culto vai ser, não vem daqui, vem daí. Porque a honra com que você vem para o ambiente define o que você vai extrair do ambiente. A honra com que você olha para aquele que está ministrando, para aquele que está orando, a honra com que você ora com aqueles que o Senhor colocou, vai definir o que vai sair desse altar. Estamos juntos? A fome que você tem vai definir o alimento. A sede que você tem vai definir a bebida que sai desse altar. Aleluia! Aleluia! Já no Novo Testamento, a palavra grega para honra é timé. E ela significa valor atribuído, preço precioso, estima, algo que você estima, algo que você reconhece. Era uma palavra usada até no comércio para determinar o valor de algo raro e precioso. Ou seja, honrar a Deus é reconhecer o seu valor acima de qualquer outra coisa. É colocar Deus de fato em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que honra nunca foi apenas palavras. Por isso que honra nunca foi apenas uma emoção, um arrepio, ou uma aparência religiosa. Tudo isso faz parte. Sabe, algumas coisas que às vezes hoje a gente não pode nem falar, porque senão fere o irmão. Mas a maneira com que você se senta na cadeira, a maneira como você vem para o culto, a maneira como você se veste, a maneira como você se porta. Quantas vezes talvez no passado nós ouvimos que não devia se mastigar chiclete no culto. E aí se dizia, eu ouvi o pastor dizer, olha, você vai diante de um juiz e você chega diante dele mastigando chiclete. Não, mas por que diante de Deus a gente vem? Ah, pastor, mas Deus é Pai, mas Deus é Senhor. Deus é santo. Deus é poderoso.
Deus tem unção para te curar, Deus tem unção para te transformar. Então nós não podemos chegar numa reunião dessa de qualquer jeito. Aleluia. Não corra. Vai dar bom, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque, irmão, quando você está diante de alguém que você honra, você é o que menos fala. Porque você quer ouvir tudo que essa pessoa tem para você. Quando você está diante de alguém que é mais experiente, de alguém que é mais vivido, de alguém que tem algo, que tem o poder para te curar, poder para te transformar, irmão, você quase não fala, você fica ouvindo e prestando atenção em tudo que ele está liberando, porque às vezes uma palavra, uma frase que ele está liberando pode mudar a sua vida. Eu me lembro, quando a gente foi em Juí, o apóstolo Luiz Hermínio, ele estava na mesa do lado, estava eu, o pastor Natanael, o Joel estava junto, mais alguns irmãos, nós estávamos numa mesa, e o apóstolo Luiz Hermínio estava do outro lado, e todo mundo, uma conversaiada naquela outra mesa, e o apóstolo Hermínio sentado ali, e de repente ele se levanta daquele lugar, e ele vem para a nossa mesa e se senta diante de nós. Quando ele se senta na nossa mesa, todo mundo se cala. Por quê? Porque nós queríamos ouvir ele. O que nós estávamos falando não tinha maior importância do que aquilo que ele poderia liberar sobre a nossa vida. E sabe o que aconteceu, irmãos? O pastor estava aqui, estava junto. Sabe o que aconteceu? Ali naquela mesa, ele falou coisas que ele não falou na outra. Porque ali na mesa, ele encontrou um lugar de honra. E a honra não é simplesmente basular. A honra, em alguns momentos, é você se calar. É se calar e ouvir o que uma autoridade tem para te falar. E ele falou coisas pontuais para nós ali naquela mesa que não falou na outra. E aí você vai dizer, pastor, vocês eram melhores do que eles? Não, porque se nós fôssemos melhores, ele tinha sentado direto na nossa mesa. Mas ele sentou na outra, que talvez ele achou que eram pessoas melhores. Mas quando ele se sentou na nossa, ali teve um ambiente de honra. E a honra atraiu e extraiu dele tudo que ele tinha para liberar para nós naquela noite. Você entende isso? Aleluia. Honra não é bajular. Honra é respeitar a autoridade. É você entender que quando alguém de autoridade que Deus levantou chega diante de você, irmão, presta atenção, porque vai sair alguma coisa boa. E às vezes ele nem está interessado em te falar, mas a tua posição vai extrair dele algo que ele nem gostaria de liberar para ti naquele momento. Honra é quando Deus deixa de ocupar um espaço na sua vida e passa a ocupar o centro dela. É exatamente por isso que Deus ele declara em 1 Samuel 2,30: aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Porque o reino de Deus, honra, não é um detalhe, é uma lei espiritual. Honrar não é um detalhe, irmão, não é algo que eu decido. Honrar não é algo que eu decido, honrar é algo que deve ser a essência da minha vida. Isso tem que ser natural para mim. Isso tem que ser algo que o Espírito Santo, ele conseguiu transformar, eu liberei, eu deixei ele transformar isso na minha vida, e isso se tornar estilo de vida. Por isso que Salmos capítulo 29, versículo 2 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai. Dai a glória devida ao seu nome. Honrar não é elogiar, não é cantar, não é simplesmente falar bonito a respeito de Deus. Honrar é decidir que Deus tem valor real na sua vida. Honrar é dar o lugar, não numa polpa e nem numa proa. Honrar é dar a Jesus o centro da sua vida. Ele precisa ser a essência, ele precisa ser o motivo de você acordar, ele precisa ser o motivo de você comer, de você beber, de você se vestir, ele precisa ser o motivo de você estar aqui nessa noite. Sabe, cada culto que você vem, você precisa entender: eu estou indo para honrar o Senhor. Aleluia! Porque se você tiver isso no seu coração, se você sair de casa todo domingo, toda quinta-feira, todo PG, toda reunião dos jovens, todos os nossos GCs, se cada momento onde a palavra for liberada, se você sair de casa com o seu coração dizendo: eu vou para honrar o Senhor, deixa eu te dizer, você vai começar a experimentar coisas extraordinárias de Deus.
Pastor, mas Deus muda? Não, Ele não mudou nada. Quem mudou foi você. Quem mudou foi a sua posição. Quem mudou foi a forma que você está se portando diante do Senhor. Existe uma diferença entre dizer que Deus é importante e de viver como se Ele fosse indispensável. Eu posso dizer que Deus é importante, mas tem áreas da minha vida que Ele é dispensável. Então existe uma diferença entre você proferir algo e você estar vivendo esse algo. Há um abismo no meio disso. Podemos dizer que Deus é prioridade, mas vivemos como se Ele fosse opção. Você pode cantar em um culto que Ele é a sua prioridade. Ele é a minha prioridade. Mas você quer sair da porta para fora e viver como se Ele fosse a sua opção. Deus não é sua opção. Deus é sua prioridade. Deus não veio na nossa vida. Jesus não veio na nossa vida para fazer parte da nossa vida. Não, Jesus veio para viver a nossa morte, para vivermos a sua vida. Jesus não veio para fazer parte da sua vida, irmão. Jesus, olha, eu vou lá fazer isso. Jesus, eu vou lá. Não, se o Senhor permitir, eu vou fazer. Se o Senhor permitir, eu vou. Sabe, nós somos bons e fazemos planos para 5, 10 anos, eu não tenho nada contra, a gente faz, eu faço isso, mas sabe, irmãos, tem coisas que você precisa colocar diante do Senhor e projetar a partir do Senhor. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Mas agora, se Deus é a nossa prioridade, se Deus é o centro da nossa vida, o Senhor, Ele vai nos dando projetos, o Senhor vai nos mostrando o propósito, e nós vamos caminhando segundo a direção dEle. Por isso que você precisa viver cada dia com muita intensidade. Você precisa viver cada dia com muita intensidade e sabendo que aquilo que veio nas suas mãos para fazer naquele dia, faça naquele dia. Quando Deus te falar algo, irmão, não fique protelando, não fique adiando. Quando Deus te falar algo, faça, porque isso é honra. Honrar a palavra do Senhor. Quando Deus está ministrando, não espere alguém vir de fora e colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer, eis que o Senhor te diz. Porque normalmente quando alguma pessoa vem para você e diz, eis que o Senhor te diz, é porque você já não ouviu aquilo que o Senhor já havia revelado para você há um tempinho atrás. Aleluia. Deus não responde ao que você declara aos outros. Ele responde ao peso que você atribuiu a Ele de verdade em sua vida. Por isso que João 14, versículo 15 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porque se não há honra, você não ama o Senhor. Se não há honra na sua vida, você não ama a Deus. Se você não honra a autoridade, civis, sociais, eclesiastes, não há amor de Deus em sua vida. Porque uma das características é você honrar aquilo que você ama. Então, se você ama ao Senhor, você honra tudo aquilo que Ele estabeleceu. Aleluia! Aleluia! Sabe? A palavra do Senhor ainda nos diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Agora, o mesmo texto de 1 Samuel que nós lemos antes, nos traz outra palavra ali forte, que às vezes nós não nos apercebemos. Aqueles que me honrarem, honrarei, aqueles que me desonrarem serão desprezados. E aqui, a palavra desprezo, nós pensamos que desprezar algo é você simplesmente desprezar, fazer uma cara, falar mal. Não. É uma das primeiras atribuições do desprezo, é tratar como comum aquilo que você professa ser santo e honroso. Desprezar a Deus não é você desprezar, não é você negar. Desprezar a Deus é você tratar como algo comum aquilo que você professa ser santo e honroso. Então, quando você não tem Deus em primeiro lugar e quando você não honra toda a autoridade que Ele estabeleceu, você está desprezando Deus. Você não está desprezando as autoridades. Toda autoridade foi constituída
Então, quando você despreza uma autoridade, você está desprezando o próprio Senhor. E isso responde muitas lutas da nossa vida. Porque Mateus capítulo 15, versículo 8 diz assim: esse povo, Deus está falando o povo dele, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E esse texto aqui, ele tem algo pontual, que eu só quero abrir um parênteses aqui, muito bom, e aqui nós vamos abrir esse parênteses para entender o que Jesus estava ensinando aqui. Por que Jesus está dizendo que este povo honra-me com os seus lábios? Abre para mim aí, por favor, Mateus, desde o versículo 1, João. Então alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado a Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Olha como os caras estão preocupados. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois disse Deus: honra a seu pai e a sua. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser. Segue. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta. Certamente não precisa honrar o seu pai, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Eles estão desonrando a quem? Quem os fariseus? Quem eles estavam desonrando? Seus pais? E Deus está dizendo que ele está desonrando a... Então ele já está chamando eles de hipócritas. Vocês estão preocupados com a tradição de vocês, vocês estão preocupados com uma aparência, mas vocês estão desonrando seus pais e suas mães. E há uma tradição que fala que essa tradição se chamava Corban. Talvez na sua Bíblia esteja Corban. Era uma tradição que havia, que era dedicada à oferta às coisas de Deus. Corban era algo declarado como oferta, dedicada a Deus. Os religiosos ensinavam que uma pessoa podia dizer: o que eu teria para ajudar meus pais, agora pertence ao Senhor. Eu não posso ajudar os meus pais, porque agora eu pertenço ao Senhor e eu tenho que ajudar ao Senhor. Com isso, muitos usavam a religião como desculpa para não cuidar, não sustentar ou honrar seus próprios pais. Ou seja, esqueciam da casa dos seus pais, desonravam as casas dos seus pais e diziam: não, agora todo o meu dinheiro é para a obra do Senhor. O problema não era a oferta, o problema não era a tradição, o problema era usar uma aparência de espiritualidade para esconder a desobediência, porque eles não estavam dando no reino, eles só não queriam dar para os pais. Então, para não dar para um e nem para dar para outro, eles usavam uma lei, eles respondiam para os pais deles: pai, mãe, eu não posso te ajudar, porque eu estou investindo tudo agora no reino de Deus. Mentira, eles não estavam fazendo isso. Só que ao mentirem para os seus pais, Jesus está dizendo: vocês estão anulando aquilo que eu estabeleci. Por quê? Porque vocês estão desonrando seus pais e suas mães, e com isso vocês estão gerando maldição sobre vocês. Estamos juntos, irmãos? Então eles diziam que faziam uma coisa, para não precisar ajudar e não precisar honrar os seus pais e as suas mães. Eles estavam colocando tradição acima da palavra. Na prática, Jesus mostra que Deus não aceita uma adoração que negligencia a honra dentro de casa. Deus não aceita a honra de alguém que negligencia a honra dentro da sua casa. Jesus não aceita a sua adoração se você não honra pai e mãe. Jesus não aceita a sua adoração se você não ajuda seu pai e sua mãe. Jesus não aceita, por isso que ele está dizendo: se vocês estão desonrando eles, vocês estão me desonrando, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Aleluia. Estamos juntos ainda, irmãos?
É possível que alguém parecer espiritual publicamente, mas falhar nos princípios mais básicos do reino. É possível alguém ser aleluiado. É possível alguém ser aquele que mais serve na casa, mas desonrar pai e mãe. E Jesus, ele está alinhando isso. Jesus, ele está dizendo: olha, aquilo que você está fazendo eu não estou recebendo, porque você está quebrando um princípio que te dá longevidade. Você está quebrando um princípio que te dá uma vida longa. Então Jesus, ele começa alinhando as coisas por dentro de casa, a partir de casa. Porque Deus não começa mudando de fora para dentro, Deus começa mudando de dentro para fora. Aleluia! Por isso que Corban revela isso, uma religião que aparentava devoção a Deus, mas produzia desonra aos pais. Voltando ao desprezo que eu comecei ao Senhor e não expliquei. O desprezo não começa de uma hora para outra. Você não vai criar desprezo por Deus ou por suas coisas de uma hora para outra. Ele não começa, mas ele começa bem sutil, irmão. Porque primeiro ele começa fora, isso sim, começa fora. Começa levando a pessoa a um esfriamento por aquilo que ela está vendo do lado de fora. Você vai permitindo e se permitindo a conceitos e atitudes que são contrários aos princípios de Deus, aquilo que Ele estabeleceu. Você vai olhando e algumas coisas que te chocavam, algumas coisas que te incomodavam, devagarinho elas vão parando de te incomodar. Alguns princípios errôneos, alguns princípios quebrados fora de você, desonras que você vê, algumas coisas que te incomodavam, que até te causavam ira. Mas de repente você vai se acostumando com essa desonra do lado de fora. Você vai se acostumando com algumas coisas e você vai dizendo: o mundo está indo de mal a pior realmente. Isso é natural. É verdade, e os pais têm que tratar dessa forma. Pastor, não precisa mesmo. Policial, é isso. Governo. Então você vai vendo do lado de fora. E você começa aceitando isso como normal. Só que sem se você se aperceber, quando vê, isso já está dentro de você. De forma muito sutil. Primeiro você permite a sua volta e depois você permite dentro de você. Por isso, se a palavra nos diz em Mateus 24:2, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu não tenho poder para acabar com a iniquidade, mas eu tenho poder e graça para não me tornar iníquo. Você não tem poder para mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo. Você não tem poder para mudar todas as pessoas. Você não tem poder para mudar tudo à sua volta. Porque a Bíblia diz que nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriará. Por quê? Porque se multiplicar a iniquidade. Agora você tem uma pessoa chamada Espírito Santo dentro de você. Você tem as Escrituras, você tem a palavra, você tem a igreja, que te dá todas as ferramentas para você, eu e você, não nos tornarmos iníquos. Por isso que o texto que nós lemos de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, foi liberado para a casa de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Os filhos do profeta não conheciam o Senhor. Ora, como pode? Como que eles aprenderam a fazer os rituais? Como que eles aprenderam a fazer o serviço dentro do templo se eles não conheciam o Senhor? Você já se perguntou? A Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. Então é possível, irmão, você fazer tudo para Deus sem você conhecer o Deus que você está fazendo. É possível você ter aprendido o serviço, mas não honrar aquele ao qual você está fazendo o que faz. É possível você fazer algo sem honrar ao Senhor daquilo que você está fazendo. A palavra diz que eles não conheciam o Senhor, só que a palavra não conheciam, a palavra conheciam é iada. Essa palavra não significa apenas saber que Deus é intelectualmente, ou conhecer Deus intelectualmente. Conhecer Deus, não está falando disso. Ela fala de relacionamento íntimo. Ela está falando de reconhecimento, experiência, honra e submissão. Essa
A palavra às vezes ela aparece e Adão conheceu a Eva. Fala de uma intimidade tão profunda que gera fruto. E esse fruto se chama Espírito Santo na nossa vida. O que está falando ali é que eles não conheciam intimamente. Eli, em algum momento, ele falhou em passar, em transmitir um coração. Porque você pode, como pai, como mãe, transmitir uma informação de quem é Deus. Mas muito mais importante do que isso é você transferir um coração que adora a Deus. Um coração que é apaixonado por Deus. Um coração que fala para a geração que está vindo: olha, o pai não conquistou tudo que gostaria de conquistar. Mas uma coisa eu quero te deixar: uma paixão, um amor pelo Deus que teu pai serve. Então, muito mais, irmão, aqui a Bíblia está querendo dizer que eles não conheciam, porque eles faziam o certo de forma errada, porque eles estavam criando uma depravação dentro do templo. No contexto bíblico, conhecer alguém também envolve reconhecer a sua autoridade, o seu valor e a sua importância. Por isso, o problema dos filhos de Eli não é a falta de informação sobre quem é Deus. Eles serviam no templo, ouviam a lei e ministravam no altar. O problema era que não honravam o Senhor. Eles desonravam. Eles faziam coisas terríveis. Desonravam o Senhor, e pela desonra deles, acabou-se a linhagem sacerdotal sobre essa família. Mas tudo começou por um pai que estava sentado, que ouviu a notícia dos filhos e não tomou posição. Então, quando nós vemos os filhos fazendo isso, primeiro a desonra foi de um pai que não se posicionou para corrigir os seus filhos. É de um pai que amou mais os filhos do que o próprio Deus. Aleluia! Então, não conheciam o Senhor significa muito mais do que ignorância espiritual. Significa viver sem honra, sem reverência, sem um relacionamento verdadeiro com Deus. Eles estavam no lugar certo, mas com o coração e atitudes erradas. Ei, deixa eu dizer para você, não adianta só estar no lugar certo. Você precisa estar no lugar certo, com o coração e a atitude certa. Você precisa estar na casa de Deus e saber por que você está aqui. Você precisa servir na casa de Deus e saber quem você está servindo. E entender de uma vez por todas que você não está servindo a homens, você está servindo a Deus, porque tudo o que fizeres, fazei como se fosse ao isso. E quando a Bíblia diz tudo, é no seu trabalho. É quando teu pai e tua mãe te pediu uma coisa. É quando o irmão te pediu uma coisa. É quando o seu líder te pediu uma coisa. Tudo que você fizer, faça como se fosse o próprio Deus pedindo, porque isso é honra. Aleluia. Porque aquilo que você honrar, você vai atrair sobre a sua vida. Por que eles desonravam? Porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando não há temor, quando a honra é perdida, ei, olha para mim, quando a honra é perdida, o céu silencia. Pode fazer o que você quiser, irmão, pode subir ao monte, pode fazer jejum, se não há honra, se não há zelo, o céu silencia, até que alguém de honra, até que alguém que se posicione em honra, esteja na casa. E quando alguém de honra está na casa, Deus acorda na madrugada e diz: Samuel, Samuel, aleluia, aleluia, irmão. O menino que via tudo isso, o menino novo, que via os mais velhos depravando, corrompendo, pastora Maeli, dentro de um templo, orgias no templo, esse menino vendo, e se Deus chama ele, pastor Natanael, é porque ele não se corrompeu. E se Deus chama ele, Joel, é porque ele estava num ambiente depravado, mas ele sabia por quem era o dono daquele ambiente, ele reverenciou, ele honrou. E por ele honrar, mesmo em um ambiente distorcido e perdido, Deus o chama.
Então não é o ambiente que te define, é a posição que você está diante do Senhor. Você pode estar no meio de um ambiente depravado, e mesmo nesse mesmo ambiente, Deus vai falar com você. Porque o que importa é o lugar que você está, dentro de você. O lugar é a posição que você tem, que Deus tem na sua vida. Samuel ainda era menino, 1 Samuel 3:1. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Olha o princípio de autoridade. Um sacerdote, já desanimado, sentado, obeso, com filhos desviados, mas ele ainda servia a Eli. A Bíblia diz que ele servia ao Senhor sob a direção de Eli. Olha a honra de Samuel, servindo ao Senhor sob a direção de Eli, de um homem que tinha filhos desviados. O homem que talvez as pessoas diziam: esse homem perdeu a unção, esse homem está desviado, esse homem isso, esse homem aquilo. Olha os filhos dele, os filhos refletem quem o pai é, então se os filhos são, você já ouviu isso? Os filhos refletem quem o pai é, se os filhos são, então o pai também é. Mas a Bíblia diz, Samuel não deu ouvido ao que os outros estavam falando. Samuel sabia quem era a autoridade naquele lugar, e sabia que se Deus levantou Eli, Deus iria tirar ele, não ele. Samuel honra e ele serve ao Senhor sob a direção de Eli. E esse mesmo pai perdido, esse mesmo profeta, esse mesmo sacerdote, Samuel não conhecia ainda a voz de Deus. E esse homem que diz: eu sei, filho, eu sei o que está acontecendo. Na próxima vez que você ouvir a voz, diz assim: eis-me aqui. Fala, Senhor, que eu te ouço. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Se Samuel não tivesse honra por Eli, não teria a revelação de como conhecer a voz de Deus. Talvez ele ficasse a noite toda ouvindo, e se ele não respondesse a coisa certa, na hora certa, ele não teria a experiência que ele teve com Deus. Ele só teve a experiência que ele teve com Deus porque ele ouviu um profeta desvirtuado, mas que em algum momento sabia que era Deus que estava falando. E Deus então vai e tira a linhagem. E agora, a partir de Samuel, por quê? Por causa da honra. Nós não temos direito de desonrar nenhuma autoridade que é levantada pelo Senhor. Aleluia! A familiaridade, ela é muito perigosa. E isso é muito sério, irmãos. Há pessoas que não entendem por que não avançam. Oram em línguas, jejuam, participam de cultos e até servem na casa, mas o problema não é a falta de prática, é a falta de honra. Meu Deus. Deixa eu dizer algo para você, eu quero encerrar. O reino, ele responde a posicionamento. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Semana que vem eu volto, se assim o Senhor permitir. Você lembra da passagem, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 37? Fala de uma mulher que entra em cena de forma gloriosa. A Bíblia diz que ela trouxe um vaso de alabastro com unguento. Quem aqui sabe quanto valia aquele vaso? Quem aqui lembra de quanto valia aquele vaso que ela, o azeite que ela derramou? 1 ano de salário. Amém? Está na Bíblia isso? Está lá na Bíblia, isso valia 1 ano de salário dela. Os estudos dizem, sabe por quê? Sabe quando eu estava lendo isso aqui,
O Espírito Santo, ele ministrou comigo porque ela entrega o seu melhor. Ela entra em um ambiente e não espera que digam o que fazer. Ela já foi sabendo quem estaria na casa e ela já havia definido o que ela faria ao chegar. Jesus está sentado em uma mesa. Você lembra da história? Jesus está sentado numa mesa com homens. Mas até então você não vê uma narrativa de Jesus antes que essa mulher chegue, pastor Lucas. Jesus, ele começa a narrar a partir do momento que essa mulher entra no ambiente. Ou seja, nós podemos estar aqui e Jesus estar conosco, mas ele não se manifestar. Mas teve uma mulher que já sabia o que fazer ao chegar. Teve uma mulher que não precisou dizer para ela: levanta a mão, baixa a mão, você precisa adorar, você precisa se portar, você precisa... Não, essa mulher já sabia, Jesus está lá. E se Jesus está lá, eu preciso entregar a Ele o meu melhor. Ela já saiu com mentalidade de honra. Aqueles que estavam lá receberam a Jesus, mas não como Cristo. Eles não receberam a Jesus com a honra devida. Por quê? Porque a Bíblia diz que essa mulher regava com lágrimas os pés e foi criticada. Por quê? Porque a sua honra vai ativar a crítica dos ladrões. A sua honra, a sua devoção vai ativar a crítica daqueles que não honram. Então, quando você se posiciona no lugar de honra, você vai ativar a crítica de pessoas, só que você precisa saber a quem você está honrando e não voltar atrás. E aí Judas diz: para que esse desperdício? Jesus respondeu: ela praticou uma boa ação comigo. Jesus começa a falar: quem honra não mede esforço, quem honra não calcula o preço, quem honra responde. A teologia, Judas e a igreja racional calculou o preço do óleo, do azeite. Já Jesus viu o valor da honra. Aleluia! A teologia, a igreja, a religião e Judas, ela se preocupou logo em calcular o preço. Agora Jesus, ele viu o valor da honra. E o valor da honra dessa mulher foi o seguinte: onde quer que esse evangelho seja pregado, esse ato dela sempre será lembrado. Se coloque. Ei, a honra de uma pessoa transforma todo o ambiente. Aleluia! A honra de uma mulher transformou o ambiente daquela casa. Porque Jesus, ele diz, Mateus 7, 44, 46, entrei na tua casa, e não me deste água aos pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo santo, ou seja, não me beijaste, quando eu cheguei na tua casa. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Por quê? Porque você não reconheceu quem eu sou. Ela, porém, está ungindo os meus pés com unguento. O ósculo era um beijo de honra, respeito e acolhimento. Naquela cultura, receber alguém com ósculo era receber e reconhecer o valor da dignidade dessa pessoa. Jesus estava mostrando que Simão abriu a casa, mas não abriu o seu coração para a honra. Há momentos que não voltam, irmão. Há situações e oportunidades que não teremos segunda chance. Aquela mulher entendeu e aproveitou o seu único momento. Ela aproveitou o seu momento e ela entregou tudo para Jesus. E o tudo dela moveu o ambiente daquela casa. Aleluia! Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você recebe essa palavra nessa noite? Uma mulher que saiu de casa com uma atitude de honra no coração. Eu vou para casa aonde Jesus está e vou entregar tudo. Ah, irmão. Mulher representa a igreja.
Nós somos a igreja de Cristo. Sabe o que eu quero orar a partir de hoje? E se você quiser, faça isso também quando você voltar ou agora. Jesus, Espírito Santo, cada vez que eu sair de casa, cada vez que eu for me reunir como igreja, por favor, eu quero, me ajuda a entregar tudo. Me ajuda a honrar o ambiente. Me ajuda a entender, Senhor, que eu estou entrando num ambiente onde há junção dos santos. Me ajuda a entender que eu estou agora me reunindo com os santos. Tem santo ali, tem santo aqui, tem glória aqui, tem glória ali, tem unção lá, tem unção ali, tem dom aqui, tem dom ali. Então, irmão, com essa junção, o que não pode acontecer se nós honrarmos esse ambiente? Os sinais, as curas, os milagres e os prodígios que não podem acontecer aqui nesse ambiente. Eu quero orar com você. Por favor, feche os seus olhos. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Por favor. Nos ensina a te honrar, Senhor. Nos ensina a te honrar. Nos ensina. Que nós não venhamos reter mais nada, Senhor. E assim como essa mulher, ela foi e entregou tudo que ela tinha, ela se derramou literalmente aos teus pés. Ela mudou o ambiente da casa, Senhor. O aroma da casa mudou, a presença, ela fez Jesus se manifestar, ela fez Jesus falar. E ela, Senhor, não falou nada. Ela não falou nada, Jesus. Ela só se derramou na tua presença. Ela reconheceu quem tu era. Ela só reconheceu quem tu era, Jesus. Nos leva a esse lugar, Pai, de não falarmos muito, Senhor, de diminuirmos as falácias, mas nos entregarmos tudo que temos, tudo que somos ao Senhor, em honra à tua presença. Nos ensina a te honrar. Nos ensina a te honrar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pastor Natanael, por favor, quer? Aleluia. Se essa palavra falou com você, irmão, quinta-feira, traga mais uma pessoa, incendeie, queime, honre a palavra que você recebeu e multiplique ela. Aleluia. Coma essa palavra, deixa ela transformar o seu interior, mas multiplique ela. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua presença, obrigado pela adoração dessa noite, Senhor. Que presença gloriosa, que atmosfera, que glória, que ambiente de honra. Obrigado, Pai. Leva-nos em paz e em segurança até as nossas casas. E eu declaro uma vez mais que toda honra, toda glória e todo o louvor, eles pertencem a Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus os abençoe. Tenha uma ótima semana. Domingo, 9 horas da manhã, domingo, 19 horas da noite, estamos juntos aqui para adorar o Senhor.